Fala galera, beleza? Filote Balinari aí voltando com a nossa série Como os Goleiros Defendem. Exatamente, ficamos uns dias aí, umas semanas até aí sem postar um conteúdo como esse. Sabemos que a gente tem vários goleiros aí que nós trazemos, até como os youtubers também, como o goleiro de capacete, o Mika aí que tá jogando aí nos times aí fora do país também, como os goleiros da Liga Nacionais, como o Lucas, Careca aí que tá totalmente parado, mas tem o Careca, o Didione, o Guita, o Iguita. Então é uma série muito top que nós conseguimos aprender com vários goleiros. E hoje não poderia estar faltando, vou trazer um conteúdo sobre um goleiro top que vocês me pediram muitas vezes. Atualmente ele está aposentado, né? Ele já encerrou a carreira, mas é um dos goleiros que deu aí uma mudada legal no estilo dos goleiros, por ser um goleiro espanhol, de uma técnica espanhola, mas um goleiro alto de 1,90. Exatamente, estou falando do goleiro Paco Sedano. Vou trazer para você como o goleiro Paco Sedano defende. Vamos estar aprendendo com ele, qual é o posicionamento, qual é o estilo, qual é a técnica que ele utilizou para ele estar sendo um dos goleiros de destaque e ter sido até campeão mundial aí com a Espanha em 2004, exatamente. Então vou estar trazendo para você um conteúdo bacana, top, nós vamos estar analisando ele e estar pegando algumas dicas ali de como ele defende, beleza? Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para você estar vendo conteúdo de segunda, quarta e sexta, que tem conteúdo sempre no canal. Estou compartilhando shorts com várias dicas para você, então se inscreve. Se você está curtindo o canal, compartilha no grupo do WhatsApp com seus amigos, manda para ele aí, para a galera vir crescer, quer bater cada vez mais. Estamos crescendo a 40 mil, vamos ver se a gente cresce mais, aí evoluir, compartilhar esse conhecimento de goleiros, vamos estar evoluindo aí cada vez mais junto, beleza? Então chega de resenha, bora pro vídeo. Então bora lá, galera, como o goleiro Paco Sedano defende. Isso aqui vou estar deixando para vocês aqui do lado. Vou estar mostrando para vocês aí tudo, algumas defesas dele, né? Praticamente aquelas umas bem legais aí que nós estamos separando. Primeiro de tudo, quero agradecer o Patrick Futsal. Vou deixar o YouTube dele aqui. O vídeo que nós vamos estar assistindo hoje é da página do Patrick Futsal. Então entra lá, já segue ele também, que ele tem vários conteúdos para goleiros, jogadores. Então entra lá, que o canal dele no YouTube é top. Valeu, Patrick, brigadão aí, valeu por estar compartilhando aí com a gente esse vídeo, para mim estar analisando aqui no canal. Fechou? Então vamos lá, Paco Sedano, como ele defende, vamos estar analisando o vidinho aqui, tá acompanhando, vou estar parando, vamos estar conversando, vamos estar vendo aí qual que é a posição, o que utilizou para defender. Beleza? Vou estar abrindo aqui agora na telinha do computador para vocês aqui, trazendo aqui. Partiu, bora lá. Aqui a galerinha, aqui é o vidinho do Patrick. Patrick, brigadão aí. A gente vai estar vendo aqui certinho junto, vamos estar analisando e vendo aí o que a gente pode estar aprendendo cada vez mais. Aí já começamos com o Paco Sedano, bora lá, como vocês podem ver, ele tem um estilo por ele ser um goleiro alto, né? Você pode ver, o cara tá atacando, ó, o cara tá fazendo no 1 contra 1, aqui uma coisinha vermelha, ó, o cara tá nos 10 metros, mas olha aonde ele tá, ele não tá debaixo do gol aqui, ó, ele não tá aqui embaixo, ele joga bem adiantado, por quê? Primeira dica para você que é um goleiro grande. Às vezes fala, eu tenho um goleiro grande, eu não tenho muita velocidade, muita agilidade, então tá aí a dica. Ele joga muito adiantado. Por você ser um goleiro grande, ele sendo um goleiro grande, ele joga muitas vezes adiantado, ali 2, 3, 4 passos para frente do gol e usa a envergadura dele de 1,90 com uma postura de uma base ali, quase sempre armada, para poder fechar bem um ângulo. Então quer dizer, você estando fechando bem um ângulo, você sendo um goleiro muito grande, o cara, para poder fazer gol em você, ele vai ter que chutar muito certinho no cantinho ou na gaveta e muitas vezes não tem essa precisão. Então se você conseguir estar bem posicionado, você vai fazer grandes defesas, até que não sendo uma defesa muito bonita, mas você não vai tomar gol, que é o mais importante, tá? Então fica aqui, você vai estar analisando esse goleiro, você muitas vezes vai ver ele, mas a técnica dele é diferente. Exatamente, ele é um goleiro espanhol, com uma técnica diferente dos goleiros brasileiros, que são muito técnicos. Você vai ver goleiro de Liga Nacional fazendo queda, espacate, velocidade, agilidade com as mãos. Aqui você vai ver um goleiro totalmente diferente, com um estilo diferente, que foi campeão mundial, galera. Então assim, vamos respeitar o cara, vamos aprender, vamos pegar os macetezinhos para você depois, você que é goleiro, colocar em prática aquilo que serve para você, o que não serve, aquilo que encaixa no seu jogo, não encaixa. Então é muito importante você estar analisando vários tipos de goleiro diferentes e pegar as coisas melhores que se encaixam para você. Fechou? Então bora lá, como a gente está vendo aqui na posição, ele está bem alto, então o cara que está subindo para finalizar ali para ele ali, ele já está finalizando, olha a altura que ele está. A bola pega no peitão dele, ó,
Olha lá, ia abrir a base, já defendeu. Mais uma vez, olha lá, saiu. Olha o que ele faz nessa daqui. Ele já tá posicionado, galera. Eu vou voltar aqui, ó. Você pode ver, olha lá, o passe vai entrar, ó, vamos passar um pouquinho na frente. Passou. Olha aqui, ó. Ó, o passe entrou. Olha onde ele tava. Ó, ele tava aqui. O cara vai vir para frente com a bola, ele já vai estar andando, ele já tá fechando o ângulo, ele utiliza o corpo dele, porque muitas vezes ele ficar dentro do gol, pode ser que ele tenha reação, mas ele não vai ter tanta agilidade em algumas coisas. Então ele usa o que é o melhor para ele naquela situação, que para ele cai bem. Então que é fechar o ângulo mesmo, no 1 contra 1, e sair fechando. E pode ver, ó, que o cara ainda não chutou, ele já tá com a base armada, ó. O cara não chutou, mas ele já tá com a base armada aqui, ó, fechadinho na cruz, porque ele já tá fechando o ângulo do gol. Nessa posição aqui, o cara para fazer o gol nele, ou ele vai ter que tentar dar uma cavadinha no alto, que já é muito difícil, porque tem um jogador empurrando ele aqui. O nível que você está jogando é muito difícil você conseguir achar alguém que vai fazer essa qualidade. Claro que tem, mas ele fica sempre de olho na bola. Então já tá fechando, então o cara vai tentar o quê? Finalizar, chutar, desequilibrado, e ele já estando pertinho. Olha lá, a bola pega no peito dele, a explosão no peito, bum, não tem jeito, galera. Ela pode ver que o cara tenta até cavar, mas não consegue por causa... Olha lá, ó. Mais uma vez, ataca a bola na aceleração, passe para o lado. Vou voltar aqui um pouquinho, ó. Olha lá, ó. Ele está esperando o chute. Você pode ver que ele joga com uma envergadura um pouquinho mais baixa. Ó. Você pode ver que as mãozinhas dele estão aqui, porque ele sabe que, ele sendo um goleiro alto, ele esticou a mão, ele já está na altura da trave. Então ele não tem que ficar muito alto. Se ele ficar muito alto, o braço dele todinho sai do gol. Então ele sabe que se ele jogar um pouquinho mais baixo, a bola vir no alto, ele esticar o braço, ele consegue defender. A preocupação maior dele é por ser um goleiro alto, é a bola rasteira que todos os goleiros altos têm. Realmente essa dificuldade de bola rasteira, afinal não sei se eu abaixo, vocês vão ver que ele também é muito ágil com os pés. Isso é muito importante, goleiro. Você não tem que ser um goleiro habilidoso, veloz, mas você tem que ter uma técnica boa com os pés que vai te ajudar você a defender também. Aqui, pode ver que o cara tá levando a bola, ameaçou chutar, o cara tá dando um passe pro lado aqui, ó, para esse jogador que vai levar, ele vai vir para frente para chutar. A acelerada que ele dá para fechar o ângulo aqui é fundamental. Você tem que saber a leitura do jogo, saber o momento de sair, fechar o ângulo, saber o momento que você não tem o tempo e ficar a esperar. Isso é importante para você, goleiro. Então isso é muito importante para você conseguir ter uma leitura, conseguir antecipar e fechar bem um ângulo. E ele consegue aqui, ó. Olha lá, ó. Já deu 2, 3 passes, ele já está no meio da área, aos braços abertos, a base armada, ó, você pode ver que ele está com a base aqui, tem um jogador na frente, mas ele está com a base armada, ele está fechando o ângulo do gol, ó. O ângulo certinho do gol. Tá no meio do gol. Meu, é o que ele sabe utilizar. Pode ser que, né, ó, o cara tá chutando um pênalti. Praticamente aqui nessa posição, se ele ficasse dentro do gol, pode ser que uma bola alta ele defenderia, a bola rasteira ele teria mais dificuldade. E ele fica ali, ó, e defende, ó. Pum, no peito de novo, ó. Pau. Bonitona, ó. Olha lá. Isso que eu falo para os goleiros. Se você é um goleiro que é grande, é alto, você ainda não tem muita reação e velocidade com os braços e com as pernas, use o que você tem de melhor, que é o seu tamanho. E aqui ele usa isso muito bem no tiro livre. Ele está no limite aqui, ó, do tiro livre. Da bola até aqui tem 6 metros. Ele vai tentar fazer a defesa aqui de 5 metros. Ele vai tentar fazer a defesa aqui. Ele usa o que ele tem de melhor, que é o corpo dele, é o ar. Ele começa pequenininho, daí quando o cara vai chapar, ele faz a base pro lado do pé do jogador, deixando o quê? Se o cara conseguir fazer o gol daqui, o cara vai ter que chutar alto lá na gaveta. Tem que entrar aqui a bola se o cara vai conseguir fazer o gol nele. E é difícil pro jogador, galera. Isso é muito difícil. Então o que ele faz? Ele usa a base dele, olha lá, pum, abriu. O cara foi bater e só meteu a base, olha lá, pum, olha lá a base. Olha lá. Armou a base. Ou vai fazer gol, a bola tem que entrar aqui, ó, no trinco para fazer gol. Para fazer os gols aqui nele, a bola vai ter que vir aqui, tá? Para conseguir fazer o gol nele aqui. Muitas vezes, algumas vezes a bola rasteirinha, porque é aquela bola que passa aqui, ó. Pode ver que a técnica, ele não se fecha muito, porque querendo ou não, você tem que cobrir mais espaço. Então aqui ele dá uma base mais aberta, que ajuda você o que é cobrir mais espaço. E usa o que ele tem de maior, que é o tamanho dele. E o que acontece? Bola no peito. O cara, meu... É pressão, você é goleiro grande, na hora que você sai para abafar, o cara que vai finalizar, meu, se o cara não for frio, ele já pipoca, o cara já olha, já vê, caramba, o tamanho do goleiro, aonde que eu vou fazer gol? E é isso que você tem que fazer.
Você tem que usar a sua estatura, sua base alta para você conseguir fazer isso daí. Ó, falei para vocês com o pé, ó. Olha lá, meia altura. Ó, posicionamentinho bem. Mais uma vez, tiro livre. Só que agora ele trocou a base, ó. Ele fazendo pro outro lado. A primeira vez ele fez pro lado direito dele, porque o cara era canhoto. Dessa vez ele fez pro lado esquerdo dele, que o cara era destro. Ele abriu a base pro outro lado. Entendeu? Olha lá, ó, o cara tá vindo, é pé direito. Isso aqui vocês perguntam muito, pô, Filó, mas que lado fazer a base? Ele faz com o pé direito, porque o cara bater aberto é mais fácil ele meter a bola na gaveta. Então ele faz aberto pro corpo dele, a parte do peito dele, fechar o ângulo aberto e deixar o cruzado, que é mais fácil a bola ir pra fora no cruzado. E ele usa isso daqui, olha lá, ó, abriu, não abaixou muito, porque sabe que é um jogador. Isso aqui é importante também, ele conhece o batedor, é o Pito. Sabe que o cara bate colocado, chapado, ó. A bola pega na mão dele, no peito, aberto com a base, galera. Ó, olha lá. Fechou, usou o corpão dele lá em cima pra tomar bolada. Meu. Esse daqui sabe falar. Ó onde ele tá, ó. Posicionamento dele, o cara tá chutando aqui pra trás, ó. Olha onde que ele tá posicionado. Ele tá indo pra trás, que a bola tá indo um pouquinho pra frente. Ele tem jogador na frente. Ver a envergadura dele baixa, procurando a bola, mas ao mesmo tempo ele sabe que ele é alto. Então ele sabe que dessa posição, ele esticar o braço, ele pega no alto. Isso é muito importante. Ao mesmo tempo tá procurando a bola. Olha lá, ó. Olha lá. Quem disse que não pega a bola alta? Eu falei. Ele só esticou o braço, ele pegou a bola porque ele é grande. Então assim, ó, bem posicionado, só esticou o braço. Olha lá, ó. Pegou a bola, quedinha pro lado só para fazer certinho. Contra-ataque. Vamos ver isso aqui. Olha lá. Pegou, a bola saiu da mão dele. A base, é a base. Olha lá, ele não, galera, não vem, vai mostrar o replay? Vai mostrar o replay. Primeira coisa, recuperou o passe para um lado para o outro. Olha ele atacando, ele não está andando para dentro do gol, mas ele está andando em diagonal para fechar o ângulo máximo possível. Se você ficar dentro do gol, você vai deixar muito o ângulo aberto. Então anda para frente, diagonal para frente, atacando a bola. É o que ele faz aqui, ó, muito bem. Olha lá, parou. Ele entrou com mais para cá, tá meia altura. Caindo um pouquinho ali, que foi muito rápido, o cara chegou chapando, ele defendeu a bola, show. Foi pegar a bola, acho que o cara bateu no braço dele e saiu. Ó, olha aqui a calma e a tranquilidade que ele faz isso aqui. A base dele tá aberta, ó, certinho. O joelho dele não tá encostando no chão, porque ele ainda não sabe se o cara vai chutar ou não, se o cara vai driblar ele ou não. Então você não coloca a base do pé de joelho no chão, espera o cara chutar para você fazer a base certinha para descer, ficar quase perto do chão. Nesse jeito que ele está aqui, ele tem mais mobilidade, já vir para um lado e para o outro. E ele espera o momento certo para o cara chutar e ele conseguir fazer a base certinha. Então, olha lá, o cara chutou, olha lá ele abaixando. Ah, no meio, pegou no joelho dele. Olha que da hora. Por isso que eu falo para você, tem um vídeo que eu mostro. Você só vai fazer a base quando o cara fizer o gesto de chutar, você abaixa ela toda. Aqui ele deixou como se a perna dele tivesse aberta. Ó, tem um espaço aqui no meio, ó. O jogador tá de olho aqui, tá vendo ele, e tá falando, meu, ele tá fechando os dois ângulos aqui, ó. O único lugar que eu tenho para chutar é no meio das pernas dele. É no meio das pernas dele. Ameaçou, seguiu. Na hora que o cara fez o gesto para chutar, a perninha do cara chutando aqui, ó. Ó ele descendo o joelho, ó. Desceu o joelho no chão. Olha lá. A bola pega no joelho dele e sai. Galera, tenha essa leitura de gesto, de técnico do jogador para finalizar, para você ter o tempo certo, o time certo de você abaixar a base. E você vai defender muita bola, porque o jogador vai pensar que você está deixando a perna no meio da perna, ele vai falar, vou meter um golaço, vai meter no meio das pernas do jogador. Na hora que ele for chutar, você faz a basezinha. Nossa, é delícia. Tira um sarro até dos caras. Fácil, fala pra eles assim, é fácil. E o Paco Sedano aqui, ó. Show de bola, aula. Defendeu, olha lá, de novo, ó, de frente. Vamos lá, não mostrou. Posicionou, olha lá, ó, por ser grande. Você pode ver que ele, se fosse um goleiro menorzinho, ia ter que pular, atacar a bola certinha. Ele só estica o braço. Então, estando bem posicionado, ó, só esticou o braço, ó, trabalho de reação. Show. Olha lá, posicionamento, ele dá dois passos para frente, um, dois e posiciona. Na cruz, ele estava nesse diagonal, olha lá a base dele, pronto. Simples. Então você que é um goleiro que está grande, você tem que trabalhar a sua base, tem que saber fazer a base para o lado direito, para o lado esquerdo. Tem uma noção de espaço do seu gol para você saber atacar certinho. Isso vai te ajudar a defender várias bolas, beleza? Ó.
Bem posicionado, esticou o braço, uma espacate bem a altura lá, com a mãozinha. Ó, bonita. Ó, espacate. Quem disse que não defende com a perna? Quem disse que não defende com a perna? Ó, ó lá, finalizou. Ó, pá, espacatezinho, a bola é no cantinho. Se você faz a base certinho e tá bem com os pés, a bola vem um pouquinho mais pra frente e você consegue atacar ela com o pé. E ele tem essa agilidade com os pés também. Ó lá. Boa. Aí, mais uma aula pra gente aprender. Vamos lá. Mais uma aula aí. Eu aqui voltei na espacate, voltei muito, né? Mas vamos pra outra aqui que é mais importante. Voltei. Bora lá. Ó como é que é bom o goleiro ter uma leitura. Você tem que ter a leitura do que está acontecendo no jogo, saber quantos jogadores tem, quem pode chutar, quem que tá livre para passar a bola. Ó, ele tá aqui, ele não saiu, ó. Você pode ver que ele ficou no gol, ó. Ele poderia muito bem. Se ele tivesse feito como ele fez nos outros vídeos, nas outras defesas, ele já estaria aqui em cima, né? Ele estaria aqui em cima, porque esse passe veio para cá. Por que que ele não tá lá em cima? Por quê? Porque ele sabe que tem esse jogador aqui, ó. Ó. Ele sabe que se ele sair aqui, esse cara vai dar o passe pro segundo pau, esse cara vai fazer o gol sozinho. Então pode ver que ele está posicionado de um jeito que ele sabe. Isso, galera, faz muita diferença. Daí vocês mandam mensagem direto. Pô, Filó, como é que eu faço para defender 2 contra o goleiro? Porque na verdade aqui tá rolando um 2 contra o goleiro. Ó. Tem 1, 2, porque esses 2 aqui já foram. Ó. Esses 2 estão marcando aqui, ó, isso daqui já era, tá fora. O jogo agora é o Paco Sedano contra aqui o jogador número 1 e o jogador número 2. Esse é o jogo. Essa é a leitura que você tem que ter. O que ele fez? Ele não saiu babando no cara. Você pode ver que ele não sai babando no cara. Ele espera o cara decidir. A vantagem de ser um goleiro grande, qual que é? Que você ocupa muito espaço. Então você fica ali, o cara vai dominar a bola, ele não sabe, ó, dominou. Olha o Paco Sedano, ele não tá grudado na trave, ó. Ele não tá grudado na trave. Ele tá preocupado com o gol, mas ele sabe que se ele esticar o bracinho aqui, ele pega. Ao mesmo tempo, ele já tá preocupado com esse cara aqui, ó. Tá? Já tá preocupado. Ele sabe que se o cara chutar daqui, ele consegue defender. Ó. Ó. Ó a postura dele, ele já leu o passe. Ó a postura dele, do corpo dele, já indo para esse lado aqui para recuperar o chute. Ele não tentou cortar o passe aqui, galera. Muitas vezes tem goleiro tentando adivinhar o passe, tá indo na bola, ou toma o gol, ou não chega na bola e o cara faz gol sozinho. Ele vai pro segundo pau, tá atacando com uma espacate ali. Meu, ó, olha lá. Perninha embaixo, espacate meia altura, esse daqui que vocês perguntam, pô, Filó, mas eu vejo você fazendo espacate atacando com o pé e caindo com a mão, tem hora que eu vejo você espacate esticando o braço. Galera, são 2 tipos de espacates diferentes nessa cara. Aqui tem hora que ele ataca a bola com o pé, então você ataca, você sabe que você está defendendo com o pé, então você pode apoiar a mãozinha atrás, não tem problema. Aqui no caso é um espacate para você tomar bolada, você não sabe onde você vai a bola, você só está esticando a perna e os braços para cobrir mais espaço do gol. Aqui ele faz exatamente isso, ele estica a perna embaixo e as mãos vai no alto para cobrir mais espaço possível do gol. E no caso ele consegue defender muito bem, porque ele cobre muito espaço, ele sendo um goleiro grandão, a bola que pega no peito, no rosto dele, não sei aonde, deixa eu olhar aqui, olha lá. Pegou, cobriu todo o espaço lá, galera. Que defesa. Vai fazer gol como? Olha lá onde ele tava. Ó, parou. Olha lá, o cara dominou a bola. Ó onde tá o Paco Sedano, olha lá. Ele não tá dentro do gol. Ó, ele tá em cima da linha, ó. Ó. Ele vai andar nessa posição aqui, ó, em cima da linha. Por que em cima da linha, Filó? Por que ele não saiu rasgando no cara aqui? Ele poderia sair rasgando. Poderia tentar roubar a bola, sair no carrinho, você ia tomar um drible, ou ia fazer falta, ia expulso. Senado, se você acredita no seu potencial, você sabe que você no 1 contra 1, você não vai tomar banho, corta isso aí. Você não vai tomar gol, então você, tem que estar ligado nisso aqui. Olha isso. Ele fica ali em cima da linha, ó. Olha lá, andando de ladinho, atacou de novo. Ó, o cara foi finalizar a base. Simples. Simples. Se você faz a base e fica de olho na bola, qualquer cara que tentar dar a cavadinha aqui, que eu vou escutar o vídeo, eu vou ver nos comentários, vai ter gente falando, ah, mas eu dou uma cavadinha. Ah, mas se o goleiro sai assim, eu meto a cavada. Tem sempre os fenômenos aqui nos comentários. Eu gosto que vocês são os comentaristas tops. Se todo mundo comentasse, eu dou uma cavadinha, que estivesse na Liga Nacional, jogando na seleção aí, eu ia falar, pô, top, da hora. Mas esse cara que fala da cavadinha, joga em lugar nenhum.
É muito difícil o cara dar uma cavada aqui, porque ele tá correndo, ele tem que dar a força certinha, ele sabe que o goleiro tá de olho na bola. Se você é um goleiro que você sabe que você tá de olho na bola, se der o cavado, o goleiro vai bloquear essa bola. Na hora que ele bloquear a bola aqui, ele já vai sair armando o contra-ataque aqui, ó. Tem 3 caras dele. Esse cara aqui ele já vai embora, ele já vai ficar longe. Vai sair um contra 3, 4 contra 3, 4 contra 2 e vai tomar gol se você tentar dar uma cavadinha. Então a maioria dos caras aqui tenta finalizar, chutar, porque é difícil quando você joga com um goleiro que sabe se posicionar bem, fica sempre de olho na bola. Então é muito difícil daqui. E o que o cara faz é tentar chutar ali correndo. Não adianta, vai tomar bolada lá, base, ó. Não tem jeito. Ó o espacate, mais uma vez espacate, olha lá. A base de novo, vai recuperando, fazendo a base, ó. Ó a perninha dele, galera. Por isso que aqui, ó. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui, ó, vou mostrar pra vocês que isso aqui é o... Vou mostrar aqui, vou parar. Parei. Goleiros que tomam gol no meio das pernas. Aprendam com ele aqui, tá? Isso aqui é uma dica muito importante. Se você é um goleiro que fica com as pernas muito abertas na hora que o cara vai chutar, você não vai ter agilidade de quando o chute vier no meio das pernas, de tentar atacar lá com os pés, porque sua perna vai estar muito aberta, não vai ter esse tempo aí, não vai dar esse tempo de reação. E você vai tomar gol no meio das pernas. Se você ficar abaixado, tentando defender com as mãos, se o cara chutar no alto, você não vai ter um tempo rápido de subir. Isso lá. A dica que muito importante que você tem que pegar aqui com o Paco Sedano e com os outros goleiros também que fazem é a espera de chute tem que ser um posicionamento que as pernas não podem estar muito abertas nem muito fechadas. Elas têm que estar numa posição que você consiga tanto atacar na frente com as pernas, uma defesa no meio das pernas, como também atacar no espacate elas abertas. E ele aqui, ó, ele posicionamento dele com as pernas um pouquinho flexionadas, uma quase do lado da outra na direção do ombro, pronto para atacar uma bola se vier na frente, como uma bola em espacate se vier aqui dos lados. Isso é importante, galera. Isso daí vai te ajudar você a não tomar mais gol no meio das pernas. O cara finalizou, olha lá, armou, veio no meio das pernas, ele ataca a bola lá. Mais uma vez aqui a mesma coisa. Olha lá a base, simplesinha. O simplesinho, o feijão com arroz, galera. Faça o feijão com arroz, ó. Ó, finalizou, ó, pernas fechadas, ele não tá encostado aqui, mas ele já tá virado porque ele sabe que tem jogador aqui. Ele sabe que tem jogador aqui. Então ele tá preocupado com o chute, mas ao tempo preocupado com esses dois jogadores. Tanto é que a bola passa aqui no meio e ele faz o quê? Ele faz a base aqui. Você vai ver que ele vai fazer a base certinho, fechando o joelho, as mãos e vai defender essa bola. Numa simplicidade que quem tá assistindo fala, nossa, o cara chutou mal pra caramba. Galera, tem goleiro que toma gol fácil aí, ó. Olha lá a base. Chutou em cima dele, mas a base. Tem goleiro que talvez ia fazer uma espacata caindo para esse lado, uma queda, alguma coisa, e ia tomar o gol aqui. Ele simplesinho na base, fez a defesa aí top. Olha lá. Já saiu rasgando com o chute também lá no pé. Olha lá. Queda meia altura, espacate meia altura. Olha lá. Usou o corpo e envergadura para fechar o ângulo. Não saiu abafando nada, mas fechou o ângulo. Pivôzão Elisandro aí, ó. Ó. 2. Mais uma vez igual, ó. A mesma situação, 2 contra 1, ele ficou na base, olha lá. Abriu um espacatinho lá. Olha, mais uma vez, nossa. Ó. Onde ele tá? Parou, ó. Onde ele tá, porque se tivesse um chute daqui, ele ia defender. A bola entra aqui, ó. Ó lá. Ó. Cortou. Ó, base. Tá bem posicionado no meio do gol com o chute aqui. A base, o cara, como eu falei, daqui pro cara fazer o gol onde ele tá aqui, o cara tem que chutar nas gavetas aqui, ó. O cara tem que chutar aqui, ó. Esses daqui, ou talvez no pezinho aqui, que talvez consiga, ou uma meia altura aqui desse lado que vai passar debaixo do braço. É muito difícil, galera. Então, se você souber se posicionar direitinho, você não vai tomar gol. Você vai fechar o ângulo top. Muito bem, cara. É leitura, posicionamento. Isso vai ajudar você muito. Olha lá. Ricardinho, ó. Não é qualquer um que tá chutando, não. Não é qualquer um que tava chutando ali. Você viu quem tava chutando, né? Olha lá onde a bola vai. Biquinho. Olha lá. Meia altura, na meia canela, ele consegue chegar com as mãos. Não é goleiro. Defende de qualquer jeito, não. Olha lá, bem posicionado. Ó. Sai atacando a bola. Ó.
Fechou o ângulo certinho, ó. Ó, tá aqui. Essa bola é difícil, galera. Tem goleiro que toma gol aqui, ó. Tem goleiro que vai tomar gol aqui, ó. Ela no primeiro, no segundo pau aqui, porque se joga muito pra esse lado aqui, ó. E o cara consegue bater cruzado. Ele consegue fechar certinho. Então tem que treinar a sua noção, saber onde você tá no gol, se posicionar certinho. Pode ver que a bola defende com as mãos. Com a mão ele consegue defender, porque a mão tem que estar no lugar certo. Eu mostrei um vídeo, tem um vídeo que tá no Reels aí, tá aqui no Shorts e tem lá no Instagram mostrando os erros que os goleiros iniciantes fazem na hora da base. E um dos erros é a mão. Se você não colocar a mão no lugar certo, você vai tomar gol. Aqui a mãozinha dele tá no lugar certo, olha lá, ó. A mãozinha dele onde tá, ó. Ó. Porque se a mão dele tivesse aqui em cima aberta, ó, essa bola tinha passado aqui, ó. Essa bola tinha passado. Ele defendeu ela com a mão aqui, ó. Meu. Top. Ó, com a mão, ó. Pá. Olha lá. Mais um, ó. Posicionamento, a base de novo, ó. Os caras desacreditam lá onde pega a bola, ó. No calcanharzinho, ó, no pezinho dele e na base, porque ele é um goleiro grande. Show. Ó. Que defesa, espacate meia altura. Ó. Olha aí a bola rasteira que ele foi buscar. Capaz, moleque. Ó, ó lá. Galera, o chute é de longe, tá? Isso daí que vocês têm que entender. Ah, Filão, mas por que antes ele defende com os pés, com as pernas, e agora tá fazendo uma queda? O chute, o cara tá chutando para trás dos 10 metros aqui. O cara tá chutando muito longe. Ele tem um tempo maior para poder conseguir com a mão fazer a quedinha. E vai lá, ó, defende a bola e já vai correndo atrás para ficar com ela, ó. Defende ela, já sai no contra-ataque. Mais um tiro livre. Olha lá, ó. Base, o cara é canhoto, foi no pé bom dele. Olha lá, meio das pernas, não abriu muito as pernas, defendeu ela no meio das pernas, ó, isso é importante, olha lá, ó, perninha fechada na hora da finalização. Se ele tivesse com a perna muito aberta, pode ser que ele não conseguiria fechar, olha lá, ó, fechou. Ó, base, ó, mais uma vez, ó. É uma simplicidade, galera. Ó, cortou, vai chutar, olha lá, base, olha lá, o cara finalizando, ó, o gesto técnico dele para chutar. Ele já tá com a posição certinha, o braço descendo, o outro braço que vai vir aqui, ó. Olha lá, e pega no braço a bola, de novo, pega na mão. Tá? Acho que é da minha altura. Ó, finalizando uma quedinha à minha altura, top. Galera, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Meu, deixa nos comentários aí o que você viu, que você aprendeu com esse goleiro, cara. Eu já acabei de ver de novo aqui, já aprendi outras coisas, já me voltou outras coisas, já veio vontade de treinar, veio vontade de melhorar meu posicionamento. Tem vídeo no canal de posicionamento, então assiste lá que vai ajudar muito você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero agradecer aí o Patrick Futsal mais uma vez. Obrigado, Patrick. Vídeo top, cara. Parabéns pelo seu canal, pelo seu conteúdo. Segue ele lá, entra lá, já dá um like na página dele, já ativa o sininho pra você seguir os vídeos dele. Paco Sedano, um dos fenômenos aí, um cara que eu cresci assistindo lá, aprendi muita coisa com ele, brigadão aí, um grande abraço, boa sorte, né, a continuidade aí que você está fazendo os projetos de escolinha de goleiros aí na Espanha, um abração, tamo junto. Galera, muito obrigado, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, que tem vídeo segunda, quarta e sexta aqui no canal, beleza? Tamo junto então, brigadão, até a próxima, é nóis. Já na cruz, esperando o cara chutar. Por que eu não me posiciono assim, Filó? Porque eu fazendo isso antes dele chutar, já estou mostrando os espaços que ele tem disponível.